Pai do Senhor, meu querido. Mais uma vez estamos passando aqui para deixar algo da parte do Senhor, né? É sempre bom trazer algo da parte de Deus, né? Nesses últimos dias nós precisamos falar mais a respeito do papai, dar mais valor às coisas de Deus, né? Porque os céus, as pessoas conversam como se fosse uma história que nunca vai se concretizar. Mas o céu não é uma história de carochinhas, não. O céu é verdadeiro. O céu é verdadeiro. Então, vamos buscar Deus de verdade. Vamos buscar Deus em espírito e em verdade. Porque passará os céus e a terra. Mas a palavra de Deus não passará. Ela permanece desde o princípio até hoje. Ela permanece do mesmo jeito e não haverá como tirar uma vírgula e nem acrescentar. A palavra do Senhor vai ter que se concretizar. Então, vamos ler aqui a respeito de Daniel 6, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, aonde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se ponhava de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava. Olha aqui o exemplo que Daniel dá a nós. Orava 3 vezes ao dia de joelho. Tem gente que não se lembra de falar o nome do Senhor, não se lembra nem de pensar. Imagine orar 3 vezes ao dia. Devemos seguir o exemplo de Daniel, orando ao Senhor 3 vezes ao dia. Então aquele homem foram junto e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, o rei, fosse lançado na cova dos leões. Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, o rei, nem do interdito que se assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aquele homem foram juntos ao rei, lhe disseram: sabe o rei que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei anunciar se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e os lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Oh, glória! Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença
instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se ele à cova, chamou por Daniel. Com voz triste disse o rei: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dai-se e ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha pedido, livra-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: o rei vive eternamente. Ó meu Deus, enviou os seus anjos e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, o rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Oh glória! Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. Creram no seu Deus. Creram no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. E eles, seu filho e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habita em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino o homem trema e tema perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro e Pérsia. Oh glória, né? O que nós aprendemos aqui, irmão, que nesse tempo aqui, né, Daniel adorava a Deus durante 3 vezes ao dia, né? Trazendo para hoje, né, a atualidade, né? Aqui essas pessoas que denunciaram, né, Daniel, porque muitas pessoas invejosas, né, porque quando vê as pessoas adorando a Deus, né, se rebelia, fala por detrás, quer defamar você, quer falar do seu ministério, quer lhe derrubar pelas costas. Isso aqui aconteceu com Daniel também, né? Os servos queriam achar um defeito no Daniel e não conseguiam achar. O único defeito que Daniel tinha, que eles acharam, era que Daniel adorava 3 vezes ao dia ao Senhor, de joelhos, prostrado no chão. Qual defeito que tem adorar o Senhor? Quanto mais nós adorar o Senhor, é melhor. E eles acharam essa forma de parar Daniel, mas mesmo assim não conseguiram parar Daniel. Porque quando Deus está contigo, Deus está com a gente, ninguém consegue nos parar. Porque Deus, ele se responsabiliza quando bota a gente para perseverar, quando bota a gente para guerrear, ele se responsabiliza. Então Deus, ele estava responsável por Daniel. E fizeram com que o rei se contrariasse, porque o rei gostava muito do Daniel. O rei Dario, ele gostava muito de Daniel. E ele ficou tão preocupado com Daniel que ele não conseguiu dormir, não conseguia comer e ficava: meu Deus, salva Daniel, meu Deus, tem misericórdia de Daniel. Ele não queria jogar Daniel na cova. Ele só jogou porque ele já tinha feito o decreto, e o decreto não podia ser revogado, o decreto não podia voltar atrás. Aí ele teve que
jogar Daniel, mas ele estava pedindo, pelo amor de Deus, que Deus salvasse Daniel dos leões. E aqui que nós devemos aprender, né? Porque todo momento, a todo instante, tem gente querendo nos frustrar, tem gente falando por detrás da gente, nós não sabemos. Toda hora o inimigo está tramando por detrás, querendo nos derrubar, mas eu creio que Deus, assim como Ele enviou o anjo para proteger Daniel na cova dos leões, fechou a boca dos leões, Ele vai proteger nós hoje. Deus vai dar livramento a nós de tudo desse mundo, e nada de mal vai acontecer com a gente, porque Deus é fiel, Deus Ele protege os dele. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que nós vamos vencer essa guerra, eu creio que nós vamos passar dando glória a Deus, eu creio. E aqui também fala na parte que Daniel foi salvo, né? Não houve nenhum dano a ele, e os que acusaram ele foram jogados. Antes mesmo de chegar no final, da onde o leão estava, os leões devoraram até os ossos deles, comeram até os ossos dele. Aqui é mais uma prova que Deus protege os dele, porque quem levantou o falso de Daniel, os leões, Deus não protegeu, Deus permitiu que os leões comessem, mas Daniel, que estava com o Senhor, ele protegeu, e nenhum leão chegou perto dele. Em nome do Senhor Jesus, aqui é essa palavra que eu tenho para dizer para vocês. E Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja.